a equipe que estão, o salão também, né? Todos nós somos trabalhadores da espiritualidade, né? Então, mesmo que eu vá para eu fazer um tratamento espiritual, ouvir uma palestra, tomar um passe, eu estou sendo útil também à equipe espiritual, né? Eu estou sendo uma ferramenta. Então, que todos nós possamos ter um bom trabalho hoje, tá certo? Um bom estudo e um bom amparo espiritual. Estamos iniciando aqui mais um encontro, mais uma chance, né, que estamos tendo. Vamos ter hoje como tema, né, que a irmã Racilda vai trazer para a gente, um texto do livro Vinha de Luz, né, e é o número 139. E o texto é a santificação. Esse é o nome do texto, é a santificação. Então, que todos nós possamos ter um bom estudo, um bom entendimento também. E, minha irmã Nacilda, muito boa noite, minha irmã, mais uma vez. Seja muito bem-vinda e que você possa ter um bom trabalho, viu? É com você a palavra. Ô, meu irmão, boa noite a todos os irmãos que estão aí no salão, no Ismael Ramos das Neves, em Alto do Rodrigues. É um prazer, mais uma vez, estar aqui participando desse momento com vocês. Boa noite, Carlos. E boa noite a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, né? Bem, meus irmãos, hoje, como nosso irmão Carlos já falou, é do livro Vinha de Luz, psicografia de Franciscano Xavier, é ditado pelo nosso irmão Emmanuel. Hoje é a leitura 139, e essa mensagem é de João, né? E vai falar sobre a santificação. E o título é E a santificação. Santificai-os na verdade. Jesus, João, capítulo 17, versículo 17. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, ao nosso Pai Celestial, a nosso Senhor Jesus Cristo e à Virgem Mãe Maria Santíssima e a toda a espiritualidade carregada desse trabalho, que agradeço a Deus pela permissão que o nosso Criador está me dando de estar aqui com vocês, meus irmãos. Agradeço a Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado. Então, vamos lá. Não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. O Carlos, eu tenho quantos minutos, meu filho? 40 minutos, minha irmã. A gente vai até 7h45, tá certo? Só ligando. E ligando ligação de mensagem ligando no celular, no coisa. Oh, meu pai. Sim, 40 minutos, é? Isso mesmo, Nacilda. A gente vai até 7h45. Pronto, então vamos lá. Então, Jesus, quando ele estava nos derradeiros momentos, lá no suplício, lá na cruz, Jesus pediu, nos seus momentos derradeiros, ele pediu a nosso Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, que o santificasse os seus discípulos, aqueles que ficariam, aqueles que iam ficar aqui no plano carnal. Imagine só, Jesus, na agonia que ele estava, passando na cruz, lá, sendo condenado, julgado, zombado,
né? E ele, mesmo assim, diante de todas as aflições, de todo aquele momento difícil, ele levou o pensamento a Deus e pediu que Deus, naquele momento, santificasse os discípulos que ia ficar aqui no plano carnal, aqui no físico. Então, vamos entender mais por que que Jesus fez esse pedido ao nosso Criador. Então, é significativo observar que o mestre não pediu regalias, facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. Jesus, nosso mestre amado, nosso irmão maior, ele poderia chegar ao Pai e pedir tudo isso que foi dito aqui. Ele poderia ter pedido palácios, riqueza, poder, para todos aqueles irmãos que o acompanharam ele, os discípulos, aquele que ele escolheu. Né? Porque quando diz nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho, diz, são muitos chamados e poucos escolhidos. Então, são muitos chamados e poucos escolhidos, foi o que aconteceu quando Jesus foi muito chamado, que era uma população imensa, seguindo Jesus, mas daqueles foi escolhido 12. E foi esses 12 que Jesus pediu ao Pai, suplicou que o santificasse, né? Por quê? Porque Jesus sabia o que os seus discípulos iam enfrentar aqui no plano físico, né? Então, Jesus poderia, pelo poder que ele tem, ele poderia ter pedido 1000 maravilhas para os seus discípulos. Aí diz assim, por que que Jesus não pediu para os seus discípulos uma coisa melhor, né? Pela visão material. Isso aí é a visão material. Mas Jesus, quando ele se referiu aos seus discípulos, aqueles que ia dar continuidade à sua missão aqui no plano físico, ele não olhou pelo lado material da coisa. Ele olhou pelo lado espiritual. Ele olhou porque ele sabia que isso aqui, o plano físico, é coisas passageiras, como a gente sempre fala, são coisas rápidas, coisas passageiras. Né? Então, vamos para frente para a gente compreender mais. Né? Como a leitura é um pouco longa, vamos lá. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior que hão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre o dever é a responsabilidade. Parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda no entendimento comum. Então, eu vou parar aqui um pouquinho e depois a gente continuamos. Bem, meus irmãos, quando Jesus se levou o seu pensamento ao alto, ao nosso Criador, e pediu ao Pai que o santificasse, os discípulos que iam ficar aqui no plano carnal,
Porque ele sabia, Jesus, na sua infinita sabedoria, ele sabia o que os discípulos iam enfrentar. O que eles iam enfrentar, eles não necessitavam de palácio, não era palácio que ia resolver, não era poder que ia resolver, não era dinheiro que ia resolver. Não é as coisas materiais aqui do plano físico que a gente se apega a essas coisas que ia fortalecer aos nossos irmãos, que ia dar continuidade aos ensinamentos do nosso mestre amado Jesus. Jesus viu pelo lado espiritual que os nossos irmãos, como nós, que damos continuidade aos ensinamentos de Jesus, necessitamos sim, quando ele diz santificai, santificai os discípulos que ficariam no plano físico. Porque ele sabia que tinha muita coisa que os discípulos iam enfrentar. Primeiro, o que os discípulos iam enfrentar? Era a batalha consigo mesmo. Eles iam abrir mão de tudo aquilo que eles estavam acostumados, os hábitos da época que eles estavam acostumados, o apego às coisas terrenas que eles estavam acostumados, eles iam renunciar para seguir Jesus, para seguir os ensinamentos de Jesus. E eles necessitavam, nesse momento, ter muita força, muita coragem, fé, esperança, para vencer, primeiro a si mesmo, e depois enfrentar os turbilhões de zombarias, de perseguições que eles iam passar na sua caminhada, durante sua trajetória no mundo carnal. Então, Jesus, nosso mestre amado, nosso querido irmão, que não tinha nenhum defeito a ser condenar, e sofreu o que sofreu aqui no plano físico. E Jesus veio nos ensinar a libertação. Veio nos ensinar a como nós nos libertarmos. E mesmo assim, através do amor, através do perdão. E mesmo assim, Jesus sofreu o que sofreu. Foi perseguido, foi condenado, julgado, condenado e morto. Né? Então, Jesus, ele sabia que os seus discípulos também iam passar por grandes dificuldades. E naquele momento ele pediu ao nosso Criador: Pai, santifica eles que vão ficar aqui no plano físico. Porque eles precisam, sim, dessa força, precisam da fé, se alimentar através da fé, da confiança. E Deus, na sua infinita misericórdia, dá todas as condições para que a gente possa, no momento que a gente vai nos trabalhando as nossas imperfeições, primeiro a batalha conosco, a gente vai trabalhando as imperfeições, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então, a gente vai enfrentando as zombarias. E muitas vezes a gente, quando chega diante dessas zombarias, a gente encara elas, recebe e não reivindica. Porque sabemos que de quem está vindo é de uma pessoa necessitada, é de uma pessoa doente. Então, os irmãos precisou primeiro eles trabalhar para poder ter aquela força, se preparar para poder enfrentar o mundo, enfrentar a outra batalha que era o mundo. Então, Jesus sabia das dificuldades que os seus discípulos iam enfrentar. E se ele pedisse
se ele pedisse palácio, se ele pedisse riqueza, se ele pedisse poder para esses irmãos, eles iam ter como, eles iam ter essa força de vencer essas zombarias? Eles iam ter essa força que eles necessitavam naquele momento para enfrentar o mundo, enfrentar a si mesmo, porque Jesus sabia que se um espírito imperfeito está no plano físico, é para trabalhar os maus hábitos, o apego às coisas materiais. Como é que ele ia pedir se ele sabia que a maior dificuldade, nossa dificuldade, é de enfrentar, a maior dificuldade que a gente enfrenta é de enfrentar o desapego às coisas materiais, enfrentar o desapego ao orgulho, à vaidade, o egoísmo. Então, ele sabia que nós já enfrentávamos essa dificuldade. Com tudo isso, de nos desapegar das coisas materiais, como é que ele ia pedir poder para aqueles irmãos que já enfrentavam uma guerra grande para se desapegar do que tinha? Aí, se ele fosse pedir mais, ele ia estar ajudando a esses irmãos a enfrentar a si mesmo e enfrentar as dificuldades, as barreiras que ia aparecer na caminhada de jornada fora? Não. Então, Jesus, na sua infinita sabedoria, ele pediu, sim, santificai, Senhor, santificai, Pai, esses discípulos que vão ficar aqui no plano físico para dar continuidade ao meu trabalho, que não é fácil. A divulgação dos ensinamentos de Jesus, a gente enfrenta muita barreira, muitas dificuldades, né? Então, precisamos, sim, de muita força, de coragem, de fé, de esperança, alimentar-nos pela fé, para que a gente possa, sim, ir vencendo primeiro a nós e depois as barreiras do mundo. Então, aqui mais diz assim: não nos referimos a recompensas banais de periferia, né? Aqui atrás, para a gente não ficar perdido, diz assim: na Terra, quase sempre, o dever é a responsabilidade. Parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas, né? Então, o Evangelho de Jesus, ele vem, sim, nos ensinando, ele é bem claro, né? Ele vem nos ensinando, ele vem nos mostrando como devemos fazer para enfrentar todas essas batalhas e vencer, vencer, conquistar, sim, vencer. Então, mais para frente diz: não nos referimos a recompensas banais de periferia. Olha, não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessível ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimento aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Aí essa parte aqui que diz assim: em verdade, o Senhor anunciou
sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixariam órfãos. Aí a gente diz assim, muitas vezes eu fiquei me perguntando aqui, Jesus anunciou o sacrifício e sofrimento aos seus seguidores? Aí eu fiquei me perguntando quando chegou nessa passagem aqui, né? Eu fiquei acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Mas eu acredito que Jesus, quando diz assim, em verdade, o Senhor anunciou o sacrifício e sofrimento aos seus seguidores, ele não foi isso que Jesus, na minha maneira de ver, de entender, eu acredito que Jesus jamais, diante dos seus ensinamentos, ele jamais queria e nem quis e nem quer o sofrimento para nós. Mas, diante de nossas imperfeições, diante de como nós nos encontramos como os espíritos imperfeitos e trazemos em nossa bagagem muitas coisas para se melhorar, para trabalhar, e ele sabia não, ele sabe que para que nós temos que fazer esse sacrifício, sim. Então, ele anunciou o sacrifício porque ele sabe que para que a gente possa alcançar as benéficas divinas, a gente tem sim que fazer esse sacrifício. E esses sacrifícios, quais são? É a renúncia. Renunciar aquilo que nós mais gostamos, aquilo que nós somos mais apegados, os maus hábitos, o egoísmo. A gente abrir mão, sim, das coisas e pensar não só em nós, mas pensar no outro. Mas isso se torna um sacrifício para nós? Sim, se torna um sacrifício. Não só se torna um sacrifício, mas também se torna um sofrimento. Mas Jesus sabe que para nós alcançar, sair desse patamar de inferioridade e seguir seus ensinamentos, a gente tem sim que fazer esse sacrifício. Então, quando Jesus anunciou isso, é porque ele sabia que a gente necessita sim fazer esse sacrifício. Não porque ele desejou para nós, não porque ele impôs para nós. Não tem que ser assim, você tem que sofrer para você me seguir, você tem que sofrer. Para você divulgar os meus ensinamentos, você tem que fazer sacrifício, você tem que sofrer. Não, não é essa a mensagem. A mensagem dos ensinamentos de Jesus, se a gente for seguir os ensinamentos de Jesus, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas inúteis, muitas coisas fúteis, que não nos ajudam aqui no plano físico, não nos ajuda na nossa caminhada, não nos ajuda no plano espiritual. Mas a gente faz questão de ficar apegado a essas situações, como, por exemplo, a inveja, a mentira, a cobiça, a ganância, como, por exemplo, o ódio, o rancor, a falta de perdão. Então, quando a gente mergulha dentro de nós,
e a gente começa a revirar dentro de nós e fazer a tal da faxina, e a gente vai nos deparar com todas essas sujeiras. Aí, quando a gente diz assim, eu preciso me modificar, eu preciso trabalhar, jogar tudo isso fora. É um sacrifício? É, porque muitas coisas eu não vou querer abrir mão. Mas para mim seguir Jesus, para mim seguir Jesus e divulgar os seus ensinamentos, eu tenho que dar exemplo. E o maior exemplo o primeiro exemplo que eu tenho que dar é a mim mesma, que eu estou me melhorando, que eu estou buscando me melhorar. Então eu começo a me reformar. E toda reforma existe sim os sacrifícios. Existe sim os sofrimentos. Aí é quando eu começo a entrar a santificação. Não é que a gente vai ser santificai, que é o título da a santificação, mas é nós vencer a nós mesmos, para poder a gente seguir o caminho que Jesus trilhou para nós e a gente ir trilhar esse caminho e ser um divulgador dos seus ensinamentos. Mas para isso a gente tem que fazer essa reforma. Nós temos que dar exemplo. Então, necessita sim desse sacrifício? Necessita sim. É obrigatório? Não. Isso aí fica a meu critério. Mas se eu quero seguir a Jesus, eu vou ter que fazer, sim, esse sacrifício. Vou ter que sofrer um pouquinho, mas esse sofrimento é válido, né? Porque eu vou trabalhando, não vou repetindo mais os erros, porque eu sei que está causando muito sofrimento para mim, né? Então, eu já vou vendo, aí não dá certo por aí, dá certo por aqui. A porta estreita, nem todos querem entrar, porque se entra, tem que fazer essa renúncia, tem que haver esse sacrifício. Então, vamos lá. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifício e sofrimento aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixariam órfãos jamais, né? Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhe faltaria a sublime inspiração. Muitas vezes, nós, os discípulos de Jesus, passou por tudo isso, né? Essas interrogações, foi perseguido, foi também sofreram, né? Muitas perseguições, né? Viam e faziam essas interrogações, faziam interrogatórios, né? E interrogatórios, eram humilhados, tudo isso eles passaram. Mas para que eles não reagissem da forma que estão fazendo com eles precisou primeiro fazer esse sacrifício, essa renúncia, né? Esse trabalho íntimo para se preparar para enfrentar. Vamos lá. Seguiriam, contudo, não lhe faltaria a sublime inspiração. Mas, mesmo assim, diante de todas essas dificuldades, ele sempre diz, seriam convocados a interrogatórios humilhantes, né? Eles passariam por esses interrogatórios humilhantes, mas mesmo assim não iam faltar a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados. Eles poderiam, como nós, saímos, sim, atribulados, mas não saía angustiados. Saía naquela tribulação, naquela agonia, mas angustiado não saía.
perseguidos, mas nunca desamparados. Quer dizer, ver que Jesus em nenhum momento abandonou os seus discípulos, né? Porque eles, confiando, com fé, com esperança, isso é uma mensagem para nós, que somos divulgadores dos ensinamentos de Jesus, é a gente não ter medo, é a gente enfrentar, porque sabemos que em nenhum momento nós estamos só, em nenhum momento vamos estar desamparados, em nenhum momento a gente vai estar angustiado, porque nós estamos, sim, fortalecidos pelo poder, pela luz divina. Então, receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto, né? Quantos de nós aqui nós recebemos golpes? Quando a gente fala golpe, é golpe, muitas vezes a gente pensa que é golpe de um corte, né? Que golpe a gente, aqui a gente entende por um golpe de faca, ou sei lá de que, um negócio, mas são as traições, né? Aí vem as decepções, né? Porque tem esse ditado popular que diz: de onde menos se espera é de onde sai. Então, a gente recebe muitos golpes fatais mesmo, de traições, aí vem as decepções. Mas isso tudo no caminho que a gente vai caminhando em direção ao Senhor e divulgando os ensinamentos de Jesus. Mas não lhe seriam negados a esperança e o reconforto. Porque quando a gente passa pelo momento desse, e a gente sempre com aquela fé, a gente não perdendo a fé nem a esperança em Deus, nosso Criador, nem em Jesus, a gente sim é reconfortado, sim. E a esperança, cada vez mais, ela renasce dentro de nós, mais fortalecida ainda. Suportariam a incompreensão humana. Todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo. No entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Quantas vezes, né, os irmãos, naquela jornada deles, que também é o que acontece nos dias atuais, continua do mesmo jeito, a gente passa por todas essas aflições, de flagelações, né? Mas em nenhum momento, os nossos celeiros de graça são desabastecidos. Eles sempre vivem abastecidos pela consolação. E mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, a gente ainda tem força para consolar aquela pessoa que vem até nós e a gente poder ajudar no que tiver ao nosso alcance para sair aquela pessoa daquela aflição. Mas isso é quando a gente confia em Deus, confia no nosso Pai Celestial, quando a gente leva a sério os seus ensinamentos, quando a gente segue o caminho de Jesus, verdadeiramente, que se doa verdadeiramente, né? Muitas vezes participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Esse último lugar, como diz aqui, muitas vezes participariam dos últimos lugares, se sentariam nos últimos lugares. Mas a gente tem que ver qual é a nossa intenção da gente sentar naquele último lugar, né? A gente tem que ver se a nossa intenção de sentar naquele último lugar é boa ou vai simples ou vai com orgulho. Mas por que com orgulho? Eu vou me sentar aqui no último lugar para todo mundo ver que eu sou uma pessoa caridosa. Dê os primeiros lugares a outros. Ali é um ato, sim, está recheada aquela atitude
com o orgulho. Simples é quando a gente vai, mas vai sim, porque tanto faz você sentar no primeiro lugar como sentar no último. Todos são iguais. Tanto faz ser o da ponta como o do lado. Não tem, é igual. Qualquer lugar que sentar ali naquela mesa se senta com prazer de estar ali participando daquele momento. E agradece a Deus por aquele lugar que foi colocado para ele. Então, tem a intenção, tem que saber qual é a intenção que está se sentando no último lugar. Porque não, eu vou sentar no último lugar para que todos vejam que eu sou uma pessoa simples, humilde. Não é, não tem nada de humildade, de simplicidade, não. Ali está cheio de orgulho mesmo. Ali está cheio de vaidade, sim. De ostentação, que é para todo mundo ver que eu sou. Mas quando você senta naquele último lugar, porque também não ir sentar no último lugar se sentindo a pior pessoa do mundo. Porque aí entra o coitadinho. Mas é sentar e agradecer a Deus por aquele momento, por aquele lugar, porque tanto faz ser na ponta, como eu falei, e repito de novo, tanto faz ser na ponta como ser no meio, em qualquer lugar ali está bom. Então, vamos lá. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sobre o cântico de glorificação. Porque naquele tempo, os irmãos eram perseguidos, iam presos, né? Hoje, graças a Deus, graças ao meu bom Pai, hoje não existe mais assim, saiu, né? De os seguidores de Jesus, os divulgadores do Evangelho de Jesus, eles eram tão perseguidos que findavam sendo presos, né? Passava muitas dificuldades, iam presos ali até ser morto, e a morte era uma das piores, muitas vezes, era enforcado, degolava a cabeça, enfim. Mas, mesmo assim, diante dos cárceres, mais disporiam da presença dos anjos sobre o cântico de glorificação. Sempre, nunca estavam desamparados. Carregariam cicatrizes por sinais celestes, né? Tolerariam sarcasmo em honroso serviço à verdade. Meus irmãos, isso ainda acontece no nosso meio. Só não a prisão, né? Mas ainda acontecem muitas coisas ainda. Perseguidos e torturados representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos, sofredores e humilhados, no campo carnal, marchariam assinalados por luz imperecíveis, escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição coroados de glória. Efetivamente, pois os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da Terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos deu a conhecer. Olha que maravilha essa mensagem final, né, que Emmanuel passa para nós, que diz assim: todos os colaboradores do Evangelho, eles são, do modo geral, todos anônimos, né? São anônimos.
e desprezados diante das esferas convencionalistas da Terra, né? E somos mesmo. Mas mesmo assim, o mestre ele repete as sublimes palavras: sois meus amigos, né? Quando ele diz sois meus amigos, isso dá uma força, né, para a gente dar continuidade, mesmo enfrentando todas as dificuldades, todas as barreiras, tudo, né? Mas quando ele diz sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer, né? O que Jesus recebeu do nosso Mestre amado, nosso Pai Celestial, ele passou para nós, para que a gente possa dar continuidade. Meus irmãos, a mensagem de hoje foi essa: santificai, do livro Vinha de Luz, e agora passo para o nosso irmão Carlos para completar, meu irmão. Muito obrigada. Muito obrigado, minha irmã Nacilda. E a gente vê que em nenhum instante a gente está desamparado, né? Às vezes o que nós esperamos é o amparo, um anjo que nos aparece, ou um espírito que nos aparece, e muitas vezes não é assim. Às vezes são as coisas do nosso dia a dia, os detalhes, né? Que vem alguém, fala com a gente, dá uma orientação, aí a pessoa, eita, é verdade. Eu nunca que pensei assim, né? Às vezes um livro que a gente ganha, ou que a gente lê, uma oração que a gente recebe, né? Então, esse amparo de Deus, ele vem para todo mundo, todo mundo. Quem faz coisa certa e quem faz coisa errada. Até mesmo quem faz coisa errada que é para poder sair do erro, né? Então, vem para todo mundo. Quando Cristo falou, Pai, não desampara, né, os seus filhos, é porque nós não estamos desamparados em nenhum momento. A prova é essa, a reencarnação, né, Nacilda? Que a gente vem reencarnando, é um amparo de Deus, uma chance que Ele dá para que a gente refaça mais uma vez, claro que com outro corpo, com outras situações, mas que a gente refaça aquele erro que a gente fez, que a gente faz, né? Então, tem um livro que fala muito bem isso que a irmã falou hoje, que é a Estrela de Luz, pelo Espírito Ismael. Ele fala, né, que o Cristo, quando desencarnou, né, o que ele fez foi criar uma cidade espiritual para que os espíritos que iriam morrer em seu nome, quem foi que morreu em seu nome? Os apóstolos, os discípulos, para que esses espíritos fossem amparados, socorridos por essa equipe espiritual que ele criou. Então a gente vê que um outro livro, né, traz esta mesma informação, o amparo, né? E que Cristo jamais nos desampare, né? A prova é essa, hoje em dia nós temos centros, igreja, claro que tem o seu lado certo, errado, porque, quer queira ou não, nós estamos dentro, o homem, o ser humano com suas falhas, mas veja que coisa boa, hoje que pode ir para um centro, hoje eu posso ir para uma igreja, hoje eu posso ir para um outro centro, alguma outra coisa, para eu me conectar com Deus. Hoje eu tenho um estudo, hoje eu tenho livros. Então, são oportunidades. E quantos ambientes que não tem isso aí? E hoje nós temos, né? Hoje é tudo mais fácil, a gente acessa as coisas, né, mais fáceis. É um amparo de Deus, por que não? É um amparo de Deus, né? Então, são coisas simples no nosso dia a dia que faz a gente ver que em nenhum instante nós não estamos desamparados, certo? Então, minha irmã Narcilda, muito obrigado mais uma vez, né, pelo seu trabalho, pela sua mensagem. Eu vou passar a vez para você, para que você faça os seus
considerações finais e depois a gente faz o encerramento com você. Liga só o seu microfone. Passou aqui na tela, liga o seu microfone. Mais uma vez agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre amado, nosso irmão maior, e à Virgem Mãe Maria Santíssima, e a Deus Pai Todo-Poderoso, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse momento. Agradeço a oportunidade, o convite do nosso irmão Carlos, do nosso irmão Emanuel, né, aqui participando dessa família do Ismael Ramos das Neves, e também agradecida às irmãs que estão aqui nos acompanhando, Socorro, Sandra, muito obrigado, minhas irmãs, que Jesus abençoe a todos, e abençoe a cada um de vocês que estão aí no salão, participando dos trabalhos presencial. Então, é com essa alegria, Senhor Jesus, que te agradeço e pedindo por cada um dos irmãos que cada vez mais estejam fortalecidos para continuarmos nessa caminhada, enfrentando com fé, com coragem, com equilíbrio, cada vez mais fortalecendo a nossa fé, confiando no nosso Pai Celestial, sabendo que em nenhum momento da nossa vida a gente está sozinho, em nenhum momento da nossa vida a gente está desamparado, porque nosso Criador, Ele nos dá todas as condições e nos dá todas as ferramentas, nos dá tudo que a gente necessita para concluir a nossa caminhada aqui. Que Jesus abençoe, que a Virgem Mãe Maria Santíssima nos ilumine e nos cubra com seu manto de luz e com seu manto de amor. Assim seja. Passo a palavra para o nosso irmão Carlos. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã, mais uma vez. E assim, pessoal, a gente encerra sendo grato a Deus e aos bons espíritos pela oportunidade a qual nós estamos tendo hoje. Então, que a gente possa voltar aos lares em paz e que os bons espíritos possam encerrar aí, né, no centro, a nossa reunião de hoje. E se Deus quiser, segunda-feira a gente volta no mesmo horário. Um abraço a todos e a todas que estão aí presencial e aqui no online. Um abraço também aos nossos irmãos desencarnados também. Então, fiquemos com Deus e, se Deus quiser, até semana que vem. Forte abraço. Tchau. Fico com Deus e a Virgem Maria. Tchau. Fico com Deus. Oi, Carlos. Deu tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus, minha irmã. Deu tudo